Você não pode estar em nenhuma dessas situações quando a gente está falando de desocupação de imóvel. Olha só, eu coincidentemente estou nessa semana tratando de dois casos de desocupação de dois clientes diferentes. E, ironicamente, esses dois clientes estavam errados de formas completamente diferentes. E é disso que eu quero falar com você sobre a desocupação de um imóvel de leilão. Primeira coisa que eu quero falar para você é que a desocupação não é um problema. As pessoas deixam de arrematar imóvel de leilão, deixa eu dar uma olhada aqui no microfone, as pessoas deixam de arrematar um imóvel de leilão por medo da desocupação. Só que a verdade é que a desocupação em si não é um problema, ela é um processo relativamente simples que você segue passo a passo. Então vamos lá, você arrematou o imóvel, o que você faz? Primeira coisa, você vai fazer uma notificação extrajudicial através de registro, ou seja, você vai basicamente pedir no cartório para eles entregarem uma notificação que você preenche e para eles coletarem a assinatura de quem recebeu. Dentro dessa notificação vai ter algumas informações, vai ter lá os dados que você arrematou esse imóvel, o seu telefone para a pessoa entrar em contato com você, dando 7 dias para a pessoa fazer isso a partir do recebimento e alguma comprovação que de fato aquilo que você está falando é verdade. Então, por exemplo, uma cópia da matrícula, coisa assim. Em paralelo a isso, eu sempre tento também entrar em contato com a pessoa. Edros, mas como é que você consegue esse telefone dessa pessoa? O contato dessa pessoa geralmente vai estar principalmente quando a gente arremata em condomínios, no próprio condomínio. O síndico nos ajuda com isso. Mas quando não, quando é um imóvel de rua, por exemplo, você consegue, através de matrícula, pesquisar o CPF da pessoa num aplicativo chamado Desk Data e lá você consegue todas as informações dessa pessoa. Então, o contato dela é simples. Qual que é o objetivo? E eu falei para os dois casos a mesma coisa. Vamos começar o contato através de mensagem. Por que mensagem? É uma forma de você ter comprovação de que de fato você informou a pessoa que ela não era mais dona daquele imóvel, que você era o dono daquele imóvel e coisas do tipo. Então, vamos pegar o primeiro caso, que é um caso do André. Ele arrematou um imóvel, acredito que em Hortolândia, o caso dele. Não, minto, Sertãozinho. Ele arrematou um apartamento em Sertãozinho, um excelente apartamento. E esse apartamento, ele está alugado. E, basicamente, quando o André entrou em contato com essa pessoa, primeiramente a pessoa não respondeu. Ele entrou em contato, a pessoa não respondeu, aí ele tentou mais uma vez, a pessoa falou que não estava disponível para conversar sobre esse assunto. Qual o assunto que era? Sobre que ele tinha arrematado o imóvel, que ele precisava conversar sobre a desocupação. Beleza. Passou um tempo depois, ele tentou novamente entrar em contato, só que em paralelo a isso, algumas coisas foram acontecendo. Por exemplo, ele atualizou os dados dele no condomínio. E aí, por coincidência, porque de fato ele não fez isso, ele não pediu para fazer isso, mas o condomínio acabou excluindo os dados dessa pessoa do condomínio. Então ela não conseguia entrar no condomínio e tal, aí ela voltou a entrar em contato com ele. E aí, nisso, papo vai, papo vem, ela, eu não sabia de nada do que estava acontecendo, eu tô alugando esse imóvel, eu pretendo ficar, eu preciso procurar algum lugar, não é assim? Aí eu falei, bom, então manda mensagem para ela, André, falando o seguinte, cara, então é o seguinte, se você pretende sair desse imóvel, vamos fazer um acordo já. Se você pretende sair, não tem problema, a gente te dá um tempo. No caso, a gente tinha oferecido 2 meses para ela. Então, vou dar um exemplo aqui, era dia 10 de março, no dia 10 de maio, você sai do imóvel. Você aceita? Ela parou de responder de novo. Mais uma vez, papo vai, papo vem. Gente, bom, não tem muito o que fazer. A gente vai ter que entrar mandar uma notificação extrajudicial para ela. O André não tinha mandado ainda. Aí, ele mandou, ela recebeu. Quando ela recebeu, ela, olha só, eu recebi aqui uma notificação falando que eu tenho que desocupar o imóvel em 7 dias, mas eu conversei com o meu advogado, o advogado falou que eu, pela lei do inquilinato, tenho direito a 90 dias e não sei o que lá. E aí eu já comecei a notar um padrão. A pessoa está se esquivando. Não necessariamente ela está fazendo algo errado, mas ela está demonstrando um pouco de má fé, tentando ganhar tempo, por exemplo. E aí, de fato, a lei do inquilinato diz isso, mas tem algumas outras coisas. Por exemplo, a lei
eu tenho esse nome salvo aqui, eu peguei hoje, inclusive. Cadê? Aqui, ó. A Lei 8.245 de 1991 diz que a desocupação, ó, no seu artigo... cadê? Ó, não, minto. A Lei 9.514 de 1997 fala sobre 60 dias e depois o artigo 8 da Lei 8.245 fala sobre o imóvel durante a locação, denunciar o contrato. Se for extrajudicial, 90 dias, beleza. Tá, Edson, o que você quer dizer? Não importa a lei. Ela de fato tem ali seus 90 dias para desocupar o imóvel. Só que o fato dela ter 90 dias, então você arremata o imóvel, no caso o André arrematou o imóvel está sendo locado. A pessoa que locou para essa garota não tem mais direito sobre o imóvel. Então ela não tem mais direito de receber aluguel por aquele imóvel. O André, ele tem o direito de denunciar esse contrato. A denúncia é simplesmente você informar a pessoa, olha só, você não pode mais alugar esse imóvel eu quero de volta, enfim. E aí faz essa notificação, a pessoa tem 90 dias para desocupar. Mas nesse período de 90 dias, a pessoa tem que pagar o aluguel para você. E aí ela já começou a segunda tentativa de, é que esse mês eu já paguei o aluguel para o antigo proprietário. E aí vem um caso de que eu falo para você, se ela pagou a outra pessoa, infelizmente não é problema seu, ela deve pagar a você. Esse é o primeiro caso, um caso em que a pessoa está sendo, dando uma despertinho, um jeitinho brasileiro. Nesse caso específico, falei para o André, cara, vamos fazer o seguinte, vamos contratar um advogado aqui do nosso escritório, o Mota, para fazer essa denúncia de forma formal já. Se ela não responder de forma satisfatória do jeito certo, o mais rápido possível, a gente vai entrar com o processo de emissão na posse, ou se for o caso de despejo, vai depender da vara e do entendimento do juiz. Mas por que isso? A pessoa está demonstrando má fé. Então ela está querendo ganhar tempo, porque nisso você atrasa um mês, depois você atrasa mais 2 meses, e aí quando você vê, putz, a pessoa está me enrolando, vou entrar com o processo, vai levar mais 3 meses. Ela ganhou tempo nisso, sem pagar aluguel, sem pagar nada. Esse é o erro que você não pode cometer. Não aceite a pessoa agir de má fé com você. Por outro lado, eu estou acompanhando uma outra desocupação, um processo de um grupo específico de investidores, em que a pessoa, ao ser informada, o processo aconteceu da mesma forma. Então, primeiro a gente entra em contato no WhatsApp, a pessoa falou que não sabia do que se tratava, do que estava acontecendo, que não estava entendendo direito, e a gente foi conversando, olha só, o imóvel foi arrematado, assim, assado, a gente precisa do imóvel de volta, e aí a pessoa, caramba, nossa, eu não sabia, mas eu preciso de um tempo para sair do imóvel. Aí, eu assessorando essas pessoas, eu falei assim, pergunta para ela assim, do que ela precisa para que ela desocupe esse imóvel. Ela falou, olha, eu preciso de pelo menos ali uns 60, 90 dias para conseguir encontrar um outro lugar, fazer a mudança, coisa e tal, porque é no mesmo caso, está alugando aquele imóvel. Só que esse é um grupo de investidores. Então eu falei para essa pessoa que eu estava assessorando diretamente, bom, minha sugestão para vocês, a partir de agora, a gente já sabe que a pessoa que está dentro do imóvel só quer tempo. Porque nessa conversa é muito útil você mais escutar do que falar. Obviamente que foi digitado, mas é sempre importante você ouvir o que de fato a pessoa quer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, nossa moço, mas eu tô sem grana para achar um outro lugar, vou ter que pagar calção, isso, aquilo, como é que eu vou fazer? Aí você já sabe que a pessoa está querendo dinheiro. Nesse caso, ele só falou de tempo, então ele quer tempo. Eu falei, olha só, a gente vai lá falar com o grupo de investidores, com os seus sócios. Minha sugestão, fornece os 60 dias para a pessoa, a gente faz um acordo por escrito com a concretização desse acordo. No final dos 60 dias, vem alguém aqui, faz uma vistoria no imóvel básica, coisa simples, recebe as chaves em mão e acabou. E aí no meio desse processo pede para a pessoa que está lá dentro tirar umas fotos, só para a gente ter uma noção de como que está o imóvel, enfim.
Beleza. Só que daí o grupo começou, mas, pô, se eles estão 60 dias, se eles querem ficar 60 dias no imóvel, é importante que eles paguem o condomínio e o aluguel pra gente. Pô, se eles querem ficar 60 dias no imóvel, é bom a gente já ir anunciando e coloca no acordo para eles receberem as visitas de pessoas que querem comprar um imóvel. E aí eu falei, gente, vocês podem pedir o que vocês quiserem no acordo. Se vocês quiserem que a pessoa plante bananeira, você pode pedir. A grande questão é, a outra pessoa vai aceitar? Você está tendo uma certa parcimônia no acordo que você está tendo? Então perceba o contraste. No outro lado, lá com o André, a pessoa estava totalmente agindo de má fé, não facilitando, não tendo ali um equilíbrio. Por este lado aqui agora, o que acontece é que quem arrematou o imóvel não está tendo uma certa parcimônia. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você está esticando uma corda. Se o cara pegar e falar assim, você quer receber aluguel? Você quer que eu pague condomínio? Você quer que eu deixe outras pessoas entrarem na casa enquanto eu estou aqui? Então, quer saber? Não vou sair. Vai lá, me processe. Peça uma emissão na posse. Percebe que é pior? Eu até falei para eles, olha gente, vocês podem pedir o que você quiser. Só que se a pessoa não aceitar, o que vai acontecer? Vocês vão ter que contratar o advogado, entrar com uma ação de emissão na posse, vai levar um certo tempo até que o juiz receba essa solicitação de vocês, julgue e dê um prazo para a pessoa sair. No estado de São Paulo, dependendo do tribunal, da vara em que esse processo foi instaurado, vamos dizer assim, vai levar uns 60 a 90 dias para desocupação judicial. Mas depende da vara. Eu já ouvi casos no Rio de Janeiro, por exemplo, que a vara atendia muitos lugares, era muito cheio, levou um pouco mais de 150 dias para isso acontecer. Então, se a pessoa está demonstrando uma certa boa-fé de sair do imóvel, por que não você abrir mão de condomínio, abrir mão de aluguel para a pessoa sair? Tanto é que a pessoa já não estava pagando o condomínio. Então ela provavelmente não tinha grana. Então você chegar e exigir essas coisas, talvez não seja equilibrado. Então, você não pode ser nenhum desses extremos. Você não pode ser, vamos dizer assim, um otário de ficar tomando ideia da pessoa, a ponto da pessoa estar te enrolando para ganhar tempo, mas ao mesmo tempo você também não pode ser um otário na perspectiva de, cara, eu vou pisar na pessoa aqui e vou querer o máximo possível tirar dela. Porque isso não vai ficar equilibrado e provavelmente a pessoa não vai aceitar. O meio termo é o ideal. O que é o meio termo? Cara, um acordo é literalmente eu cedo algumas coisas que eu quero e você cede algumas coisas que você quer. Por isso que a importância na hora de você fazer uma desocupação, na hora que você está conversando com a pessoa, de fazer esse acordo, é que você de fato escute o que ela está querendo. Se é tempo, se é dinheiro, ofereça aquilo que ela precisa. Você quer que ela saia amanhã, mas isso não é equilibrado, sejamos honestos. Talvez 30 dias seja pouco tempo para você achar um imóvel, coisa assim. 60 dias é um tempo ok. Não, a pessoa pediu 6 meses. Cara, isso também não é equilibrado. Vale a pena você pesar isso. A pessoa quer 5 mil reais para sair. Cara, é muito dinheiro. Mas eu não quero gastar nada. Cara, de repente você desembolsar 1.500 reais para ser ali o primeiro aluguel da pessoa e o caminhão da mudança pode ser um facilitador. O meio termo é bem importante. E principalmente, depois de você acordar qualquer coisa, escreva. Faça um acordo por escrito, assine ambas as partes. Eu disse, para que serve esse acordo? Porque se a pessoa descumprir, por exemplo, nesse segundo caso, o cara pede 60 dias, vocês dão 60 dias, e se quando chegar lá no final dos 60 dias a pessoa decidir não cumprir esse acordo? Bom, você vai ter uma série de comprovações de que a pessoa sabia, de que a pessoa acordou e ela agiu de má fé. Já tive casos inclusive de clientes que fez um acordo parecido, quando entrou com o processo de emissão na posse e o juiz falou, realmente o ocupante tem que sair do imóvel. Ele geralmente dá 60 dias. Só que ele percebeu que o acordo que a pessoa já tinha descumprido já passava dos 60 dias. Ele falou, bom, então eu dou para a pessoa mais 15 dias para ela sair do imóvel. Visto que
ela já utilizou boa parte do prazo. Ela não está aqui sem, nossa, não sabia o que estava acontecendo. Ela está agindo de má fé. Foi totalmente provado ali que ela sabia, ela deliberadamente acordou um prazo e descumpriu. Demonstra boa fé da sua parte. Facilita o seu processo lá na frente. Então, um processo de desocupação, eu estou mostrando esses problemas para você entender que sim, existem problemas, sim, você não pode ser um otário, em nenhum dos casos, mas para você ver que não é nada fora do comum. Edwards, mas eu queria mais detalhes sobre isso. Cara, isso eu ensino para os meus alunos. Jornada da Arrematante está aqui embaixo. São 3 horas de um conteúdo para você arrematar o imóvel da Caixa. Tá tudo lá. Você quer aprender? Tá tudo lá. Inclusive eu tenho que desligar aqui porque agora eu vou fazer uma aula ao vivo para eles lá. Nos vemos na próxima. Aquele abraço. Valeu!